ABC, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus por mais um dia para a gente meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar no Salmo 129. É um salmo com 8 versículos e fala sobre a angústia de Israel. Este salmo é do milênio anterior a Cristo, portanto tem 3.000 anos aproximadamente. Nesta época existiam os filisteus na região da faixa de Gaza e existiam muitas nações belicosas, claro. Todas as nações fizeram e fazem guerra até hoje. E Israel era uma nação recém-criada. Tinha cerca de 500 anos, o máximo que pudesse ter como nação, quando este salmo foi composto. E a gente vai aprender, parece que foi escrito hoje, no segundo expediente. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e voltem atrás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem, com o qual o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Não parece com um salmo composto hoje? Não parece com a mensagem da tarde deste dia 9 de outubro de 2023? Isto mostra, entre outras coisas, a atualidade da palavra de Deus. E a principal de todas é que Israel já era uma nação há 3.000 anos. Muito embora tivesse os seus grandes problemas. Quando Israel saiu do Egito como um povo nômade e ficou 40 anos nesta condição, Israel teve que enfrentar os ismaelitas, amalequitas, edomitas, moabitas e amonitas, além dos egípcios, que eram a superpotência. Então o Salmo, muito embora não tenha sido do período de Israel nômade, se encaixa perfeitamente na experiência de Israel. É só a gente mudar a condição da poesia, que diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Muitas vezes me angustiaram desde o princípio da minha história como nação. Muitas vezes me angustiaram desde o começo da nossa história nacional, versículo 2.
os lavradores araram sobre as minhas costas, ou seja, o mesmo tratamento que alguém dá à terra fazendo sulcos, os sulcos para plantar, no contexto dessa poesia, fizeram nas costas desta jovem nação para arruinar. No versículo 4, o autor reconhece que o Senhor, na sua bondade, na sua justiça, cortou as cordas do arado, que aravam as costas, que estavam fazendo sulcos nas costas, ou ferindo as costas da jovem nação. No versículo 5, ele começa aqui uma espécie de imprecação. Sejam confundidos e voltem para trás todos os que odeiam Sião, que o mal aconteça com os aborrecedores de Sião. E por que Sião? Sião era um monte, hoje não identificado, pelo menos pelos não-judeus. Não sei se Israel em si, se os judeus em si sabem identificar Sião hoje na sua terra, mas Sião era um dos montes no passado. Identificado ou não, Sião deu o nome ao povo mesmo na dispersão. E por isto é que os inimigos atuais de Israel têm tanto horror ao sionismo, os sionistas, os perversos que são inimigos de Jesus Cristo, inimigos da Bíblia Sagrada, inimigos da Igreja de Cristo, inimigos da religião católica, inimigos do Ocidente. Eles chamam Israel, se referem a Israel como entidade sionista. O ódio deles impede que eles chamem Israel. O ódio deles impede que eles tratem como judeus ou hebreus. Israel pode ser chamado de judeus por causa de Judá, pode ser chamado de hebreus por causa de Heber, um ancestral do passado, e do hebraico, a língua da nação. E Israel pode ser chamado de filhos de Jacó, filhos de Israel. Mas os inimigos se referem ao monte e chamam Israel de entidade ou ente sionista. Sionista, de Sião. E aqui está, neste pequeno salmo: sejam confundidos os que odeiam Sião. Todos os que odeiam Sião. Sejam como se nunca tivesse existido. Sejam como a erva dos telhados, que ninguém nunca colhe. Não existe quem venha colher, tirar nada de planta que nasce no telhado. A planta que nasce no telhado geralmente morre cedo. E aqui nessa imprecação diz que sejam como a erva dos telhados, com a qual o segador não enche a mão e o que ata os feixes não enche o braço. Era muito comum nos tempos do Israel agrário, uma equipe ia na frente colhendo ou cortando o trigo, a cevada, e a outra ia fazendo os feixes, principalmente o trigo para ser malhado, para ser tirado, sacudido. Então ele aqui menciona o costume do Israel agrário de uma equipe cortar a lavoura e a outra formar os feixes para poder levar para a secagem. E o último versículo diz: nem tão poucos que passam digam,
a bênção do Senhor esteja sobre vós. Não existia nenhuma maneira de alguém abençoar uma planta que nasceu no telhado. Toda planta nascida no telhado era uma situação irregular e ocasionada pela presença de aves que defecavam nos telhados, alguma coisa assim. Futuro não tinha. Então, meus amados, mostrando a realidade da nação, mostrando o tratamento das Escrituras em relação a este povo e as guerras comuns. Quando Israel saiu do Egito, saiu sob perseguição, e o texto do livro de Êxodo diz que o exército inimigo pereceu naquele episódio do Mar Vermelho. Não se sabe nem como eles tiveram coragem de entrar no mar. Mas é porque o nosso Deus faz isto. Deus abriu o Mar Vermelho na noite. Eles estavam no encalço do povo e entraram no mar, mesmo sem saber que estavam entrando num caminho feito para os seus perseguidos e não para eles. Agora nós temos, na mesma situação, na época, as nações que enfrentaram Israel, querendo destruir Israel no período dos 40 anos. Os amalequitas, os midianitas, os amonitas, os edomitas e os amonitas os povos inimigos deles. Então, não é novidade para Israel enfrentar povos inimigos. O Salmo 129 parece que foi escrito hoje, 9 de outubro de 2023. Oremos pelas nações, oremos pela nossa nação, que está numa guerra de ideologias perversas, alguns perversos no comando e os demais se achando. Oremos por Israel. Somos instruídos na palavra de Deus a desejar o bem de Israel. Quem deseja o bem de Israel, deseja a tranquilidade do Islã, que tem a sua presença lá, deseja a tranquilidade dos cristãos, que tem sua presença lá, sua história lá, e deseja a tranquilidade de Israel, a nação eleita, queiram ou não admitir e aceitar. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça, obrigado pelo teu grande amor. E agora, Senhor, suplicamos pelos nossos irmãos, abençoa, Senhor, os nossos irmãos na tua igreja, crianças, jovens e adultos, cada família, os nossos amigos, nossos ouvintes, nossos ajudadores na programação do rádio, nossos queridos irmãos. Abençoa, meu Senhor, toda a tua igreja, todo o teu povo. E agora, meu Senhor, suplicamos pela nação de Israel, suplicamos, meu Senhor, pelas nações em conflito, para que encontrem um caminho, ó Deus, e busquem uma negociação, busquem uma saída sem derramamento de sangue mais demorado. Ó Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso, tenha compaixão. Tu vê, meu Senhor, o sofrimento das crianças de ambos os lados, o sofrimento das famílias, das mulheres, o sofrimento daqueles que perdem os seus filhos, os seus pais, seus irmãos, numa guerra, meu Senhor. Deus poderoso e maravilhoso, guarda o teu povo, guarda a tua igreja e tenha misericórdia das nações
em luta sangrenta. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!